A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você já sentiu vontade de parar de orar? Pelo fato de você estar orando há muito tempo por alguma coisa, por algo, este algo ainda não aconteceu na sua vida? Você já sentiu esse desejo de parar de orar? Se você já sentiu esse desejo, ou se você sentiu essa vontade, ou sente essa vontade, fique comigo até o final deste vídeo, que a palavra do Senhor vai falar tremendamente ao seu coração. Lucas, capítulo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado, exaltado o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Eu iniciei esse vídeo perguntando a você se em algum momento da sua vida você já teve vontade de parar de orar, porque por aquilo que você tem orado, que você está orando, está demorando para acontecer ou ainda não aconteceu. A palavra do Senhor, já de início, nos ensina que nós devemos orar, não quando nós estamos enfrentando um problema, que nós devemos orar, não quando nós vencemos o problema. Aí, no caso, oramos, fazemos uma oração de gratidão, agradecimento ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar antes, durante e após. O que eu quero dizer? Nós devemos orar antes do problema acontecer. E quando o problema vier, devemos orar em meio ao problema. E quando vencermos o problema, devemos orar após o problema. Ou seja, devemos orar constantemente. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, diz: orai sem cessar. Ou seja, devemos orar constantemente em todo o tempo. Antes do problema, durante o problema e após o problema. E isso que o Senhor nos ensina nesta parábola de Lucas, capítulo de número 18. Haviam dois personagens aqui importantes. Um era o juiz e o outro era a viúva. O juiz representava um sistema falho e injusto. A viúva representava alguém sem voz, sem poder, sem recursos e sem influência. Mas a palavra nos ensina que aquele juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia lá nesse tempo, um problema social, uma vez que o juiz não respeita as leis, porque naqueles tempos havia muitos juízes que já eram, desde aquele tempo, já haviam juízes que eram corruptos.
Ou seja, o sistema era falho e injusto. E havia uma viúva sem voz, sem poder, sem recursos e sem influência. Naquele tempo, a sociedade era totalmente patriarcal. O homem, ele era o provedor financeiro da casa e protetor legal da mulher. Quando a mulher era solteira, ela dependia do pai. E quando essa mulher casava, a sua dependência então passava a ser do marido. Então ela dependia do marido. E quando o marido morria e ela tinha filhos, ela passava então a depender dos filhos ou parente próximo. E quando não havia filhos, ela perdia o amparo. Ela ficava sem a sua proteção financeira, sem a sua proteção legal. Ela ficava sem alguém que pudesse representá-la socialmente. Porque o homem a representava, o marido a representava socialmente. E essa era a situação desta viúva. Nesta parábola, o interessante é você se colocar na seguinte situação. A viúva era uma mulher que representava alguém sem voz. A viúva representava alguém que não tinha recursos, não tinha poder e não tinha influência. Você, de repente, pode se encontrar numa situação semelhante à da viúva ou parecida com a da viúva, em situações que você não tem ninguém para te ajudar, para socorrer. O juiz para aquela viúva, naquele momento, representava a última esperança. Alguém que pudesse socorrê-la, alguém que pudesse ajudá-la naquele momento. E lembre-se que, veja bem, que a justiça naqueles tempos não acontecia automaticamente. Você precisava insistir, você precisava ir até o juiz e insistir constantemente pela causa que você queria que o juiz decidisse a seu favor. E naqueles tempos não era comum uma mulher que fosse insistir a um homem poderoso. Não era comum e era ousado. O Senhor nos ensina que nós devemos ser ousados na nossa oração. Se nós queremos o agir de Deus em nossas vidas, nós devemos orar ao Senhor. E por que no início eu falei que nós devemos orar antes do problema, durante o problema e após o problema? Por que eu falei isso? Porque se nós orarmos antes do problema, durante o problema e após o problema, o que vai acontecer? Nós vamos estar criando um relacionamento com o Senhor Deus. Aqueles líderes governantes que, quando se levantaram contra Daniel, pelo fato de ele orar 3 vezes ao dia em frente à janela, Daniel não mudou o seu costume. A palavra fala que era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. Ele orava antes do problema, durante o problema e após o problema. Ou seja, quando o problema, antes do problema surgir por parte daqueles líderes governantes que se levantaram contra Daniel, Daniel já tinha uma vida de oração. Quando o problema surgiu, Daniel continuou orando. E quando o problema foi resolvido, Daniel continuou orando. Então, a chave do entendimento desse capítulo, Lucas 18, já se encontra aqui no primeiro versículo. E diz assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o que é desfalecer? É perder o ânimo, é desistir, perder a fé. Então, já de cara, nesse primeiro versículo, o Senhor Jesus Cristo fala que nós não devemos desistir, que nós não devemos perder o ânimo e que nós não devemos perder a fé. Não importa o tamanho do seu problema, das suas lutas, das suas dificuldades. Não desista, não perca a sua fé.
Se o Senhor te prometeu, se o Senhor te fez uma promessa, creia que a promessa do Senhor vai acontecer, vai realizar na sua vida. Veja, como que essa viúva conseguiu ser atendida por este juiz? Ora, ela era uma mulher que não tinha voz, não tinha quem falasse por ela. Naqueles tempos, quem falava com o juiz era o homem, era o marido no caso. Então, ela era uma mulher sem voz, não tinha recursos financeiros, não tinha poder e não tinha influência. Então, o que tinha para ela fazer? Insistir constantemente em falar com o juiz. O juiz, ele representava um sistema falho. O mundo, ele pode falhar com você. O mundo pode negligenciar a sua existência. Mas Deus, ele não negligencia a sua existência, ele não negligencia a sua oração. Ele ouve e recebe a sua oração. Mas a palavra fala que por algum tempo não quis atender. Por algum tempo a sua bênção ainda não chegou. Por algum tempo a sua bênção poderá demorar. Por algum tempo. Então significa dizer que existe um tempo de Deus agir na sua vida. E como você estará agindo diante de uma luta? De repente o que você recebeu foi um quadro negativo, um diagnóstico negativo por parte do médico. A cirurgia que eu tenho que fazer é muito cara. Eu não tenho recursos, não tenho poder e nem tenho influência para que eu pudesse ir até alguém e me ajudar. Nessas alturas, nesses momentos, ser humano às vezes recorre até um político, porque o político, eu não estou falando aqui negativamente, porque o político às vezes tem caminhos, tem meios de acesso que nós, cidadãos comuns, nós não temos. E esta viúva não tinha esta influência. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando é que diante de uma luta, diante de um problema ou diante de um momento de alegria, nós devemos ir até Ele e orar e falar com Ele, apresentar o nosso problema a Ele. Não é você desistir, não é você perder o ânimo, não é você perder a fé, porque algo ainda não aconteceu na sua vida. Você precisa entender que existe um tempo de Deus agir na sua vida. Não é no meu e nem no seu tempo, é no tempo de Deus. Ele vai agir no tempo dele. Na visão de alguns, você se converte a Cristo, a Deus hoje, ao Senhor Jesus, aí você ora, aquela bênção chega rapidamente. Na visão de alguns, parece que aquela bênção foi rápida. Mas na verdade, aquela bênção já estava amadurecendo. Já estava chegando no ponto de acontecer. Já estava chegando no ponto de Deus realizar na vida dela a bênção que ela desejava. E na visão de outros, parece que você está 20, 30 anos orando por uma coisa e aquela coisa ainda não aconteceu. Porque ainda não chegou o tempo de Deus agir na sua vida. Então o que você precisa fazer é orar sempre e nunca desfalecer, nunca perder o ânimo, nunca desistir e nunca perder a fé. Eu sei que pode ser difícil, eu sei que pode parecer fácil falar, mas difícil é viver. Mas se nós crermos na palavra do Senhor, nós vamos ver o agir de Deus em nossa vida. Então, se você está orando por algo acontecer na sua vida, e é da vontade, do agrado do nosso Deus, continue orando. Não pare,
não desista, não perca o seu ânimo e não perca a sua fé. A palavra nos ensina nesta parábola que aquela viúva ela só conseguiu ser atendida pelo juiz porque ela insistiu. Ela perseverou em falar com o juiz até que o juiz pudesse atendê-la e dar causa ganha ao que ela necessitava. Eu não sei o que você está precisando neste momento. Eu não sei qual era a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que se você colocar nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, esse Deus a qual estou falando, este Deus agora a qual estou compartilhando essa palavra do nosso Deus, eu tenho certeza que no tempo de Deus, Ele vai entrar com providência na sua vida. Mas não desfaleça, não perca a sua fé. Faze-me justiça contra o meu adversário. Eu por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso consigo. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, esta viúva me molesta. Molestar é incomodar, perturbar, constantemente causar desgaste. Esta viúva estava constantemente incomodando este juiz. Note que esse juiz ele se sentiu incomodado, se sentiu perturbado e quis atendê-la por causa da perturbação, por causa do desgaste que esta viúva estava causando. Mas não é assim com o Senhor Deus. O Senhor Jesus falou aqui, ora, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus está falando, olha, se aquele homem era falho, se aquele homem era injusto, ele atendeu uma viúva, o Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, não vai atender aqueles que o buscam, aquele que Deus chamou, aquele que Deus escolheu? O Senhor ele vai ouvir a sua oração, o Senhor ouve a sua oração e Ele vai atender. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é sermos insistentes em orar, em falar com Deus, apresentar a Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Deus vai entrar com providência. Não pare, não perca o seu ânimo, não desista e não perca a sua fé. E o cenário para aquela viúva era completamente caótico, completamente difícil. Ela não tinha ninguém por ela. Naquele tempo, o juiz era a única esperança. Para muitos, em momentos de desespero, em momentos de angústia, eles olham para Deus, para o Senhor Jesus, assim, e falam sobre o Senhor Jesus. O Senhor é a minha última esperança. E depois de um tempo que a gente vai entender, Jesus nunca é a nossa última esperança. Ele é a nossa esperança. Ele não é a última esperança. Ele é a nossa esperança em nossa vida. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida nas mãos de um Deus poderoso. Ore ao Senhor constantemente. Não perca o seu ânimo, não desista e não perca a sua fé. Creia, existe um Deus poderoso que tudo vê, tudo ouve e tudo sabe. Ele quer ter um relacionamento com você. Ore ao Senhor Deus antes. Ore antes do problema. Ore durante o problema. E ore após o problema. Ou seja, após vencer o problema, a sua oração será de gratidão. De gratidão pela vitória.
Mas creia que quando você orar, o Senhor já concedeu a vitória que você necessita. Então somente creia nesse Deus Todo-Poderoso. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.